Roberta, por favor, já fica aqui, né, numa dessas cadeiras. Yuri, por favor, Yuri Schmidt, que vem para cá. A Alessandra Zusa, da Edmond, também. Tem mais uns minutinhos aqui para tirar as dúvidas de vocês, para que a gente possa encerrar esse nosso primeiro dia do 10º Fórum de Geração Distribuída aqui da região Centro-Oeste. Online, nós temos muita gente que está nos acompanhando neste momento, para a gente esclarecer. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação sobre os assuntos que foram abordados aqui? Então, vamos lá. Peço que você, por gentileza, amigão, se identifique, né? O seu nome da empresa, e aí pode fazer a colocação para os nossos 3 palestrantes, ok? Vamos lá. Muito boa noite, me chamo Moisés, da Impacto Solar. A minha pergunta vai para a doutora a respeito da Fintech. Em questão dos financiamentos, que eu vi ali, o crédito ele é liberado apenas em 12 vezes ou tem outras opções também? A opção de utilização no cartão de crédito, atualmente você pode parcelar em até 12 vezes, e até o final do ano a gente entra com 18 e 24. Certo. Fora cartão de crédito, tem outra modalidade ou... Tem. Outra que vai entrar também, aqui a primeira mão para vocês, 1 mais 11 no boleto, né? Aí nós temos outras linhas de financiamento menos burocrática, justamente para a gente viabilizar. É para colocar a opção e ter aprovação. Tá bom? Obrigada. Mais alguma pergunta, alguma colocação, por gentileza? Pessoal lá atrás, né? Nenhuma colocação. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para o Yuri Schmidt, que da Abrem. Yuri, quais são as tecnologias para a geração distribuída de pequeno porte? Gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito dessa situação. Por favor, Grace. Passa o microfone para o Yuri lá para nós, fazendo uma gentileza, para que a gente possa ter também aí um complemento por parte do Yuri lá da Abrem. Sistema de pré-separação, tratamento, né? Então, é uma modalidade. Outra modalidade que também pode entrar seriam usinas de tratamento térmico de pequena escala, como pirólise e gasificação. A gente tem uma pirogasificação da ZEG, que está entrando em operação agora, final do mês, com resíduos plásticos do INPEV, de agrotóxico. Então, é um resíduo que tem um alto custo de tratamento, ele sai como classe 2, ou seja, sem nenhum tipo de contaminante, e gera quase... ali vai gerar uma quantidade por tonelada, né? Mais ou menos assim, para comparar, se for comparar com lixo urbano, daria mais de 3 vezes. Então, ele tem um poder calorífico, né, de 2.000 quilocalorias por quilo. É bem elevado o PCI, né, desse resíduo, e dá uma geração muito boa por causa do equipamento, que trabalha com 50 toneladas dia, e ele vai gerar 2 megas. Então, é uma geração distribuída, a rigor. Só que ele pode vender também vapor, ele tem outros processos que ele pode trabalhar não somente a energia elétrica, né? Então, nesse caso, acho que ele está trabalhando com vapor, mas outras usinas ele pode vender energia elétrica. Então, assim, é uma oportunidade porque é uma planta que gera o tempo inteiro, né? Ela vai ter parada aí de 1 hora, no máximo, por dia, para manutenção. Então, a disponibilidade de 7.200 horas por ano, ou um pouco mais. Então, são tecnologias consolidadas, né? Que tem muitos anos, e essa é nacional. Então, tem que dar parabéns aí para a ZEG Ambiental, que também tem a ZEG Biogás, que trabalha com tecnologias também de biogás. Ainda pegando um gancho rapidinho sobre a valorização energética de resíduos no Brasil, a gente acompanhou na sua palestra, o fim dos lixões e dos aterros sanitários é uma realidade que está muito distante ou isso passa ainda por políticas públicas e outros projetos? Eu falo em referência no Brasil. Olha, não é uma realidade muito distante, já foi. Hoje as grandes empresas de aterros sanitários estão investindo em tratamento de resíduos. E tratamento de resíduos é o tratamento biológico e térmico, como eu expliquei, né? É gerar energia. Isso é necessário porque a economia circular ela só funciona se eu pegar a fração não reciclável do resíduo e gerar energia. Então, a geração de energia limpa e renovável é uma realidade. Hoje, o novo marco do saneamento obriga todos os municípios do Brasil a celebrarem contratos de concessão. Então, os órgãos de controle, agindo corretamente, eles vão obrigar os prefeitos, sob pena de responder por crime de improbidade administrativa, a celebrar esses contratos. Então, isso acaba com aquele negócio do prefeito entrar e trocar o contrato, né? Então, isso não existe mais com um contrato de 30 anos. E nessa estruturação de contratos, você ainda pode cobrar na conta de água. Hoje é cobrado com IPTU, a tal da taxa de limpeza pública. Então, você permite uma garantia bancária para um projeto finance ou outra modalidade de financiamento. Por outro lado,
a venda de energia pode ser num leilão regulado, a geração distribuída da Lei 10.848, que não tem tamanho, limite de tamanho, e o contrato pode ser de 20, 30 anos, isso aí vai depender da distribuidora, o que ela vai querer oferecer. Não funcionou ainda no Brasil, porque a ANEEL não regulamentou, mas vai ser regulamentado agora. A gente está pressionando as entidades para regulamentarem, e temos aí também a questão da autoprodução, que também pode fazer projetos. Por exemplo, você pode, a mesma empresa que tem a usina Waste to Energy, ela pode fazer o transporte do lixo com caminhões elétricos e algumas linhas de ônibus elétricos, dentro de uma mesma CNPJ, uma mesma empresa. É claro que com o PL 1917 você pode ser do mesmo grupo econômico, coligado, controlado, controlador. Então, isso abre também o leque ainda mais de grupos econômicos, ter participação acionária ou não nas empresas. Então, você tem aí a possibilidade da autoprodução, também reduz quase pela metade, hoje 48% é encargos legais e tributos no setor elétrico. E também temos a possibilidade aí da própria geração distribuída, né? E um ponto crítico que eu coloco é que a gente precisa precificar melhor a energia. Hoje, a geração solar, na GD, você compra pelo preço, né? E aí o que falta à noite, você não quer saber de onde é que vem, né? Vem de algum lugar, vem de uma térmica muito cara que talvez esteja sendo despachada, vem às vezes de uma PCH que não está sendo remunerada pelo serviço ancilar que ela está prestando. Então a gente precisa dar atributos para as fontes. Então a defesa nossa, eu presto serviço há muitos anos para a PCH, então o Paulo Arbex, a gente conversa muito e tem a nossa defesa aí no PL 1917, das redações que a gente escreveu, dos atributos das fontes, né? Tem que ter os atributos, né? O atributo da despachabilidade, da capacidade da fonte de reservar energia, né? Os reservatórios são baterias, né, naturais. Então, esses atributos precisam ser considerados. O atributo ambiental tem que ser considerado. A gente não considerar isso, a gente vai estar fadado a fontes que não tendem a descarbonização e que, às vezes, saem mais caras. Porque se eu tiver uma geração muito intermitente, então, às vezes eu tenho que ter uma fonte, uma usina a gás para despachar, enquanto eu poderia, às vezes, ter uma térmica renovável. Então, isso precisa ser considerado no planejamento, né? Eu poderia ter mais nucleares também, são fontes importantes. Quem sabe esses carvões que a gente tem pode botar filtros de captura. Então, há soluções para as fontes. Isso precisa ser pensado. Se a gente continuar contratando por preço, sem considerar os atributos que essas fontes consideram, e na GD a gente também precisa pensar nisso, porque a geração distribuída eu também não posso só pensar nesse sistema de compensação, né, sem imaginar que, em algum momento, a minha fonte pode não gerar, né, e a que gera mais, ela não vai ser remunerada por isso. Eu acabo que eu incentivo uma GD somente de solar, e aí você não dá espaço para fontes complementares, né, no grid. Obrigado, Yuri. Eu quero fazer uma pergunta agora para a Alessandra, da Edmond, falando mais especificamente a respeito do agro, né? Eu vou usar aqui uma linguagem popular. Vamos supor, eu tenho aí um produtor, um fazendeiro de pequeno e médio porte que quer implantar na sua propriedade, na sua cabanha, na sua fazenda, na sua agropecuária, um sistema fotovoltaico, porque a energia gasta numa fazenda, a energia elétrica é muito alta. Ele quer fazer a substituição, ele quer ser o prosumidor, gerar sua própria energia solar fotovoltaica. A Edmond, ela faz essa ligação, usando um termo popular, esse meio de campo, ela orienta as orientações para esse produtor, esse fazendeiro, que produz commodities nessa linha, alguma coisa para que ele possa amanhã, depois, quem sabe, fazer esse projeto e até, quem sabe, oferecer a sua safra como garantia no mercado futuro para ter esse financiamento. A Edmond faz essa ligação? A Edmond faz. A solução, a Edmond está com um fundo de investimento que possibilita, ela faz sim, e o grande diferencial é que a gente está falando em que ele não precisa colocar a sede da fazenda, o maquinário como garantia. A garantia é a safra futura dele. A gente está falando de algumas, está falando de milho, soja, arroz, cana-de-açúcar e, se eu não me engano, acho que é o feijão. Tá? São cinco plantações aí possíveis dentro desse financiamento, com 3 parcelas, 12 meses de carência, e ele faz o investimento. E não fica tomado de crédito com a questão de... Tem outros investimentos para fazer. Sim. E vai se beneficiar das outras linhas, mas para a fotovoltaica, essa linha atende ele completamente. Ok, obrigado. O nosso Roberto Correia, aqui da Abra PCH, por gentileza, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito,
principalmente dessas tecnologias, né, para geração de energia elétrica, para GD com PCH, algum complemento, alguma coisa que você queira destacar em relação a tudo aquilo que você apresentou hoje aqui na sua palestra? Por gentileza, eu peço que a Alessandra passe o microfone ao Roberto. Eu queria... Opa. Alô? Ok, pode falar. Eu queria complementar as palavras do meu colega da Abrem, porque eu acho que foram muito válidas as palavras que ele falou, porque de fato as fontes de geração elas são complementares, né? E as fontes, no caso as não intermitentes, como o caso as CGHs, né? Elas permitem no caso uma geração 24 horas, né? O que garante um lastro no sistema de geração. Isso é um ganho muito grande para o sistema. Afinal, não adianta a gente pensar em fazer carros elétricos e usar cada vez mais energia elétrica substituindo combustíveis fósseis se a origem da geração continuar sendo fóssil. Né? Então, eu acho muito válido esse raciocínio que ele fez. Eu queria complementar isso, acrescentando que as CGHs fazem parte dessa complementação, desse lastro da geração de energia. Maravilha. Para a gente encerrar, então, esse nosso primeiro dia do nosso fórum, Yuri, as suas considerações finais, por gentileza? Gostaria de agradecer aqui a equipe FRG pelo excelente evento, a BGD, nosso presidente querido aí, Carlos Evangelista, Tiago Fraga, nosso querido PC, Paulo César, Grace Elise, toda a equipe aí que está trabalhando nesse evento maravilhoso. E a consideração final é que nós precisamos pensar maior na geração distribuída, e não somente na micro e mini GD, a geração distribuída que está na lei. Eu acredito que é o momento de somarmos esforços, todos vocês, agentes, reguladores, associações, para que isso seja devidamente regulamentado, porque é o momento da gente poder quebrar um pouco esse planejamento que só pensa no preço e pensar no local, né? na fonte, na geração que aquela distribuidora sabe que precisa, tem um parque industrial, tem uma fábrica de veículos querendo ser instalada, ela não vai se instalar porque não tem carga. Falta carga em vários pontos de várias distribuidoras, isso é um fato recorrente e é para isso que essa geração serve, para verificar aqueles pontos que ela é importante. E aí eu coloco a Waste to Energy, né? É uma fonte que sempre vai ser necessária porque ela vai gerar uma térmica de médio porte, de 30 a 80 megas no centro de uma cidade, 20 a 80 megas, esses são os portes mais comuns, no centro de uma cidade. Qual é a térmica elétrica que você coloca no centro de uma cidade desse tamanho? Nenhuma, é proibido. Você não vai colocar uma térmica a gás no centro de São Paulo. Ele vai mandar você colocar a margem do centro, longe do centro, ou mais longe ainda, mas não no centro da cidade. E essa térmica você pode colocar. O centro de Paris tem 3 grandes usinas Waste to Energy. Uma delas fica a 2 quilômetros da Torre Eiffel. Em Mônaco, a 600 metros do Palácio do Rei. Se fosse ruim do príncipe, né? Ele mandaria para bem longe dali. Então, são usinas limpas. Os níveis de emissões são menos de 1% de dioxinas e furanos que existe no ar de uma cidade, que é considerada totalmente saudável, né? Então, são emissões desprezíveis, né? E uma fonte segura, que traz aí a melhor gestão do resíduo, porque ele não precisa viajar grandes distâncias, como o Rio de Janeiro, são 160 quilômetros, né? Então, é um momento propício. Então, a Abrem está de portas abertas para aqueles que querem investir nesse setor, geração híbrida também, combinada, biogás com solar, a ZEG ambiental aí com a geração que eles têm também combinando com o solar, isso é possível, você aproveita a mesma rede e você faz uma combinação interessante. Então, são fontes, como eu digo, complementares, e eu acredito que a geração distribuída tem muito a crescer. Vai ser responsável no futuro pelo esse gap que a gente está tendo do planejamento, que é onde falta geração e a gente tem que pagar tão caro. Então, é um momento muito bom para que essa fonte tenha o seu espaço mesmo ao sol, né? Obrigado. Obrigado, Yuri, pela presença conosco. Alessandra, as suas considerações finais. Alessandra da Edmol, muito obrigado pela presença conosco aqui, esclarecendo os assuntos do nosso fórum regional da região Centro-Oeste aqui em Cuiabá. Eu que agradeço, fiquei bastante lisonjeada com o convite, estou à disposição, mais uma vez colocando aí a Fintech à disposição para viabilizar novos negócios e aumentar aí a escala de venda. Obrigada a todos aí, uma boa noite. Roberto, por favor, nosso Roberto Correia, da Abra PCH. Obrigado, Roberto. Muito bom ter você conosco aqui também no nosso fórum, né? Sempre conosco, a Abra PCH aqui. E as suas considerações finais, por favor. Agradeço a participação. Creio que realmente a GD tem um crescimento pujante no país, como eu mostrei
A gente tem praticamente 7 GB já de potência instalada. Temos 50% da capacidade de uma Itaipu, né, já em potência instalada, pulverizados em telhados de casas e perto dos centros de consumo. Ou seja, a GD sim é o futuro do país. Em nome da Abra PCH, eu agradeço pelo convite e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Peço aqui uma salva de palmas aos nossos palestrantes, nossos convidados. O nosso auditório não está ali todo cheio, mas temos muita gente ainda acompanhando a gente aqui online. Pessoal, eu quero agradecer pela audiência de vocês, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco neste primeiro dia do Fórum Regional de Geração Distribuída aqui da região Centro-Oeste, aqui em Cuiabá. Desde as 8 horas da manhã, nós estamos transmitindo informações nesta verdadeira maratona de informações da geração distribuída. Amanhã teremos o segundo dia e eu quero fazer aqui um agradecimento especial a toda a equipe de produção do Grupo FRG Mídia e Eventos, da Associação Brasileira de Geração Distribuída, dos nossos patrocinadores, apoiadores, colaboradores e em especial a vocês congressistas, convidados especiais e os nossos palestrantes. O nosso muito obrigado pelo empenho de todos. Nós estamos encerrando o primeiro dia. Desejo a todos um ótimo descanso. Fiquem todos com Deus e amanhã, a partir das 9 horas da manhã, retomaremos aqui, né, a nossa maratona de informações a respeito da geração distribuída. Não sei se a Grace está falando comigo, não? Então vamos tocar o barco aqui, tá certo? Produção ao vivo é assim mesmo. Ok, gente? Muito obrigado pela presença de todos. Bom descanso, fiquem com Deus. Amanhã tem o segundo e último dia do 10º Fórum de Geração Distribuída da região Centro-Oeste, aqui direto de Cuiabá. Obrigado pela presença dos congressistas e a todos aqueles que nos acompanharam online remotamente. Ok? Muito boa noite a todos e até amanhã. Valeu!